Religião e tradição. No vídeo de hoje, um texto escrito por Zuleika de Melo Moreira e publicado no jornal Mensageiro da Paz em julho de 1991. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Cuidai que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. O Brasil é conhecido como uma das maiores nações católicas do mundo, posição essa que vem perdendo gradativamente. Há uma enorme diferença entre se ter uma religião e manter uma tradição, ou seja, manter a transmissão de valores espirituais passados de geração a geração. Algumas tradições nos fazem agir mecanicamente. É a ideia pré-concebida de que, repetindo os rituais do passado, juntamente com as crendices populares, confundida e conhecida como fé, chegaremos a algum lugar. Sendo assim, nos acomodamos no mesmo trem que passou com o bisavô, o avô, o pai, enfim, é o conformismo de mentes aprisionadas por falsa ética, falsa moral, falsa religiosidade. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes. Romanos 12:2. Ser religioso não significa necessariamente ser cristão. O cristianismo está acima das religiões, das tradições dos homens. É tão infinitamente superior que resiste a tudo e a todos, com a bravura e a certeza de que as portas do inferno não prevalecerão contra ele. A verdadeira religião é aquela que mostra o caminho do céu e revela, sem constrangimento, o caminho do inferno. O verdadeiro evangelho é aquele que resistiu à Santa Inquisição, ao Coliseu, a Nero, Calígula e etc., e continua suportando com paciência as inúmeras tentativas de fraudes das suas letras sagradas. Bíblia, figura decorativa? O verdadeiro conhecimento atinge as razões e as causas. Conhecer alguma coisa significa estar inteirado a respeito desta, e pensar exige uma reflexão, um questionamento. Para crer, eu tenho antes que pensar, e foi para isso que Deus me deu um cérebro e um livre arbítrio. Para tomar um posicionamento, tenho que agir com objetividade, de forma racional e não intuitiva. A grande maioria das pessoas jura ser cristã sem saber ao certo o que significa isso. Muitos possuem uma enorme Bíblia em casa, bem posicionada, num porta-bíblias, emoldurado, mas que nunca foi lida, no máximo folheada. Ela fica sobre o móvel como figura decorativa, infelizmente. Supostos cristãos só vão à igreja em casos específicos, missa após morte, casamento, batizado e etc. Não sabem ao certo o que são, mas eventualmente praticam rituais tentando, com isso, preencher a verdadeira necessidade da alma, que é de estar em comunhão com o Criador. Quando a missa era rezada de costas e em latim, um homem causou romper com a tradição e pagou caro por isso. Foi excomungado e ameaçado pela Igreja Católica. Foi ele também quem fez a incomparável tradução do Novo e depois do Velho Testamento, tarefa que iniciou no castelo de Wartburgo sob a proteção de Frederico III da Saxônica. Essa alma corajosa chamava-se Martinho Lutero, o cabresto da tradição. A má tradição quase sempre vem acompanhada da ambiguidade. O kardecista do
Péroxo, que acredita na reencarnação, batiza a criança na Igreja Católica para não morrer pagã. Conheço uma mãe de santo que mandou rezar uma missa de 7º dia em favor de sua filha morta, a fim de que a moça descansasse em paz, para logo em seguida promover uma festa em seu centro para que o espírito da moça se comunicasse. Nesses 2 casos, não há uma ignorância espiritual generalizada. Não é só uma confusão completa por falta de conhecimento. O que vemos é o peso da tradição, um paradoxo provocado pela ausência de raciocínio próprio. Quando os hábitos, as manias, os atos intuitivos falam mais altos que a consciência e a lógica, ficamos como o camelo e a mula, que precisam de cabresto. O que me afasta do animal irracional é justamente o raciocínio, enquanto que a cauterização de nossas mentes pelo pecado nos aproxima do irracional e nos separa do verdadeiro Deus e do mais puro Evangelho. Num diálogo interessante em Atos 26, 27 e 28, o apóstolo Paulo pergunta ao rei Agripa: "Crês tu nos profetas?" "Bem sei que crês." Ao que lhe respondeu o monarca: "Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão." O que estava arraigado no coração do rei Agripa era muito mais forte do que o desejo de conhecer o verdadeiro caminho do cristianismo. Quando a Assembleia Legislativa em Worms exigiu que Martim Lutero se retratasse de seus supostos erros, ele declarou: "Não é prudente e nem honesto agir contra a sua consciência." Ele tinha plena convicção do que estava fazendo e por que estava fazendo. Em Efésios 4:14, a preciosa palavra de Deus nos adverte para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, por engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O que observamos no contexto geral é que há uma necessidade, uma vontade de se ter uma religião, não importa qual nem o que ela propõe. Certa vez, evangelizando uma senhora, ouvi-a dizer: "Eu já falei para essa menina que ela precisa ter uma religião." Sua declaração dizia respeito à sua filha. Ela é livre para escolher a que quiser, concluiu. O que ouvimos não foi a declaração de uma pessoa que estivesse interessada em conhecer o Salvador ou de que sua própria filha o fizesse, mas sim de uma pessoa preocupada em manter uma postura religiosa diante da sociedade. Nesse caso, ter uma religião é como possuir um carro, um telefone, enfim, algo que se possa usar numa emergência. O conhecimento que se tem do cristianismo se restringe à Semana Santa, que, na mente da maioria das pessoas, está diretamente ligada ao ovo de Páscoa. Páscoa, no máximo, lembra coelho e não cordeiro pascal. E o que dizes do Natal, que lembra presépio, peru assado, roupa nova e castanhas ao invés do nascimento de Jesus, o Salvador da humanidade? Segundo o que temos visto, podemos afirmar que o cristianismo ficou resumido a compras no shopping e a uma árvore no canto da sala cheia de bolas coloridas. Além disso, a pessoa que mais deveria ser lembrada nessa ocasião tem sido substituída por um outro personagem, o lendário velhinho de barbas compridas que desce pela chaminé. Paulo, um grande exemplo. A bendita e gloriosa obra da redenção, consumada na cruz do Calvário, ainda é conhecida por poucos. Muitos admiram o Redentor, mas poucos entenderam o significado do seu sacrifício. Para outros tantos, ele, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, continua pendurado na cruz, morto. Não tomaram conhecimento de sua ressurreição ao 3º dia e de sua posição à direita do Pai. Dessa forma, os homens caminham cheios de tradição,
mas ocos da salvação. Quando os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não lavavam as mãos quando comiam, achando que transgrediam a lei com aquela atitude, Jesus respondeu que eles faziam pior, não honravam os pais. Para os acusadores, o ato de lavar as mãos era mais importante que cumprir o mandamento do Senhor. E assim, invalidaram a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Mateus 15:6. A salvação não é por obras, nem por atos, nem por vãos sacrifícios. A salvação nos foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo mediante o seu sacrifício na cruz. Não é difícil você herdar alguma coisa da sua família, um apartamento, uma casa, etc. O difícil é herdar a salvação. Você pode até herdar a religião, mas a salvação é um assunto a ser tratado diretamente com Jesus. Quando Saulo caiu às portas de Damasco, caíram com ele as tradições judaicas, caiu o doutor da lei, o discípulo de Gamaliel e o perseguidor de Cristo. Depois, ao se levantar, já não era mais o mesmo homem, apesar das escamas que o impediam de ver claramente a luz do Evangelho. Ali começaram a surgir as benditas dúvidas, os benditos questionamentos. Será que passei 30 anos enganado? Que tudo que aprendi aos pés de Gamaliel não vale de nada? Saulo, pensando estar defendendo o pai, estava na realidade perseguindo o filho. Mas 3 dias foram suficientes para que Deus operasse nele uma metamorfose espiritual sem precedentes na história, o que o tornou no grande arauto do Evangelho, desarraigado agora dos 30 anos de jugo da tradição religiosa de sua época, o judaísmo, livre das culpas e do pecado, começa tudo de novo sem se lamentar. O gênio perfeccionista de Paulo o impulsiona para a frente. O gênio perfeccionista de Paulo o impulsiona para frente, deixando para trás a velha criatura e suas bagagens. Paulo experimentou esse milagre em sua vida porque quem conhece o Filho de Deus e prova das águas vivas e cristalinas do cristianismo torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. O segredo da salvação consiste em nascer de novo, não em ser religioso ou em manter certas tradições. Somente assim poderás afirmar como Paulo: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Zuleika de Melo Moreira, Jornal Mensageiro da Paz, julho de 1991. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.